inclusive o Botafogo, né? Porque o Renato Paiva... O Renato Paiva... Ô, Calçade, me explica isso aí, por favor. Eu tô o Renato Paiva... Eu acordei hoje, ele vai Renato Paiva, assim, mas como assim? Né, na correlação de forças, era óbvio que o PSG não dá nem para estabelecer um paralelo com o PSG e Botafogo. Né? Um time que ganhou a Liga dos Campeões do jeito que ganhou do Atlético de Madrid no primeiro jogo do jeito que ganhou, aí poupou 4 jogadores, menos o Dembélé 5, em relação, metade do time estava fora, perdeu o Botafogo 1-0 dentro de um sistema que era possível jogar. Eu não vi nenhuma loucura do Renato Paiva contra uma equipe que é dominante. Porque o que é a estrutura do PSG? Você tem equipes que jogam dentro de um determinado plano parecido nesse Mundial. Você tem o PSG, que faz isso muito bem, jogo de posição, você tem o Manchester City, você tem o Bayern de Munique. Nesta ordem de eficiência e movimento. Nesse momento, ninguém se movimenta mais do que o PSG, que é posse, passe, movimento, infiltração, finalização. É uma loucura ver jogar. O último jogo a gente viu como é que as coisas funcionaram. E o Botafogo foi lá e ganhou o jogo. Né? Isso não tornou o Botafogo uma equipe maior do que o PSG. Sim. Né? Embora a torcida pensasse assim. Né? Vale mais é o meme e o corte. Aí o Botafogo voltou para a normalidade dele. Perdeu o jogo contra o Atlético de Madrid, que é uma equipe muito inferior ao PSG, e acabou perdendo o jogo para o Palmeiras. Aí eu queria entender, eu não consigo imaginar que um treinador seja demitido por causa de uma partida. Foi o jogo contra o Palmeiras que demitiu o Renato Paiva. Para mim é o seguinte, havia um descontentamento e esse jogo foi a gota d'água. Porque é o seguinte, se foi uma partida apenas, é uma decisão translocada. Por quê? Porque não se deu valor à vitória sobre o PSG. Ou a diretoria... É uma decisão do modelo associativo, não de SAF. Exatamente. Ou a diretoria entendeu o seguinte, cara, não, o PSG era... Isso aqui foi um acidente. É claro. A né? diretoria não. Você entendeu, Jean? Onde a gente quer chegar? Aí o mundo do futebol, quer dizer, quando ele volta à normalidade, as coisas, a temperatura baixa um pouquinho, a gente consegue enxergar o que está acontecendo. Né? E agora o torcedor está aí. Eu acho que aqueles que ficaram muito loucos que deviam explicar o que aconteceu com o Botafogo nesse momento. Né? Porque ou é o Botafogo magnífico contra o PSG, ou é a porcaria contra o Palmeiras. Eles precisam chegar num acordo. Eu tenho uma convicção, Calçade, que agora todos os torcedores do Botafogo que estão defendendo a demissão do Renato Paiva, e são muitos os que estão defendendo a demissão do Renato Paiva, eles têm certeza absoluta que foi um baita golpe de sorte ganhar do PSG. Agora? Eles têm certeza disso. É verdade. Eles sabem que ganhar do PSG foi sorte, que se classificar nesse grupo da Copa do Mundo foi um grande golpe de sorte. Eles têm certeza disso, porque só isso justifica. Vamos lembrar que nos últimos 4 jogos do Campeonato Brasileiro, o Botafogo vinha de 3 vitórias e 1 empate. Depois dessas 3 vitórias e 1 empate nos últimos 4 jogos do Campeonato Brasileiro, vieram as 4 partidas do Campeonato Mundial. Tá? Então, a gente está falando dos últimos 8 jogos. Me parece que a campanha do Botafogo foi boa na Copa do Mundo. Eu não consigo avaliar de outra maneira. Foi. Poderia ter jogado de outro jeito contra o Palmeiras. Poderia... Beleza, mas a gente falava antes do jogo que qualquer eliminação ali, fosse a do Palmeiras, fosse do Botafogo, seriam eliminações compreensíveis, né? Pela força das duas equipes, pela capacidade dos 2 treinadores, na minha opinião. Então, assim, eu não consigo conceber... Se o cara quer dizer que, beleza, o Botafogo ganhou do PSG por um golpe de sorte e fez essa boa Copa do Mundo, essa boa primeira fase por um golpe de sorte, ok. Eu entendo que ele queira a demissão do Renato Paiva. Se ele não acha que foi um golpe de sorte, é completamente incoerente. Porque, inclusive, a gente está falando de um técnico tal que há 22, 23 jogos no comando da equipe, dos quais os últimos 4 no Campeonato Brasileiro eram 3 vitórias e 1 empate. Acho que a gente precisa citar aqui também a argumentação do próprio Renato Paiva para o nosso colega, para o Rizek, né? No Sport TV, dizendo que o John Textor se incomodou com não ter tido a sua sugestão acatada, e aí, desculpa, mas isso é modelo associativo. Eurico Miranda na veia. Então, assim, é Eurico Miranda. Aí a gente está falando de um outro tipo. Então, o papo da SAF, da gestão, etc. Se foi isso, de fato, vamos ver se o John Textor vai se manifestar a respeito disso. Mas, assim, o Renato Paiva usa essa argumentação. Se foi isso,
Se o presidente, o dono do clube, quer mandar na escalação, aí nós temos... Ele esperou 3 meses, até março, ali, abril, para contratar um treinador, para ele mandar no que o treinador vai pensar, é isso? Então, aí é um outro problema, né? Porque a gente não pode esquecer que o Botafogo está passando por mais uma montagem de elenco. Sim. Mais uma. E daqui a pouco vai passar por mais uma. E vai passar outra. Os jogadores vão embora. Porque o Igor Jesus vai embora, o Jair deve ir embora, o Cuiabano deve ir embora. Lembrei que agora do Odorico Paraguaçu, os mais novos corram atrás aí. Porque não é remontagem, é tremontagem. Ou tetramontagem. Gostei disso. Porque é muita mudança. E o próximo técnico, ele tem menos tempo e mais pressão. Dentro da apuração do RESEC, o Renato Paiva fala que contrariou o Botafogo Way, né? Isso. O jeito de ser e tal. Isso é uma péssima informação para o próximo técnico. E eu tenho visto mesmo nas redes sociais muito botafoguense, já foi tarde. Na verdade, acho que nunca teve Não deu match, né? Não. Mas ele era genial depois contra o PSG, Sim, cara. então, Não, mas aquele jogo foi... Então, assim, para mim não tem muita discussão de que houve mérito ali do treinador. Claro que não. Só havia aquele jeito de jogar. Não tem muita discussão. Você pode até dizer a mesma coisa que falei do Renato, era meio óbvio que tinha que ser assim, era o único jeito e tudo mais, mas houve mérito. Mas o time jogou bem. Então, assim, essa insanidade, essa coisa essa esquizofrenia em tratamento de técnico de futebol aqui, de tratar tudo como assim, o treinador como responsável por tudo, pelos triunfos e pelos fracassos, e achar que a troca de treinador vai resolver. É da nossa característica, da nossa cultura, mas nem só pelo fato de ser da nossa cultura, eu vou achar que é positivo, que é legal. Agora, Vamos com o Zupa. Se no final do ano o Botafogo conquistar alguma coisa, ele comprova a teoria dele de que se faz futebol no Brasil com dinheiro, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Só. E com cara de SAF, mas meios associativos, como disse aqui o Birner agora há pouco. E eu não duvido que conquiste. Pois é. Zupac com a gente a partir de agora, que aqui, porque a gente está falando da demissão do Renato Nosso Paiva. recheio do bolo, Gustavo Zupac. O nosso recheio do bolo, o comentarista recheio está chegando aí para falar de Renato Paiva. Te pegou de surpresa também, Zupa? Muito, William. Um abraço aos companheiros, um abraço ao Fã de Esporte. Pegou muito de surpresa, até porque eu acompanhei no Rio de Janeiro o último jogo do Botafogo na Libertadores, a classificação contra a Laú, e ali o Botafogo vinha de um crescimento, né? Venceu a Laú, venceu o Santos pelo Campeonato Brasileiro, naquele jogo em que o Neymar foi expulso, né? Venceu a Laú com um homem a menos, venceu o Santos com um homem a mais, o time aparentemente tinha dado uma encorpada, chegou aqui para o Mundial e teve uma boa primeira fase, né? Venceu o jogo que não jogou tão melhor. Depois fez os 2 jogos espetaculares contra os europeus, ganhando um e perdendo o outro por uma diferença que permitia ele se classificar. Mas para mim está muito claro, né? É a maneira que o time jogou contra o Palmeiras, irritou o dono do clube, a ponto de ele falar, bom, o brinquedinho é meu, eu vou aqui tirar o técnico, né? Tô muito com os companheiros falaram, é muito claro que do ponto de vista do torcedor, em nenhum momento o Renato Paiva era o técnico dos sonhos, e isso facilitou o movimento do Textor, embora o Textor não seja um cara muito populista, né? Ele faz as coisas da cabeça dele, e isso muitas vezes é uma virtude, né? Não é um problema, mas o fato do torcedor nunca ter gostado de fato do Renato Paiva e ter se incomodado com a maneira que o Botafogo foi eliminado pelo Palmeiras, validou esse movimento do dono do brinquedo ir lá e mudar a peça. É meu, eu mudo quando eu quiser. Pode ser que o Botafogo melhore, né? Pode ser que a temporada melhore e a partir daí a gente nunca vai saber, a gente não vai saber agora exatamente o que vai acontecer, mas que do ponto de vista racional, profissional, do projeto, dos processos, e o Botafogo tem tantos processos bons sendo feitos dentro do clube, o departamento de scout, por exemplo, é espetacular e vários outros também funcionam, mas esses rompantes, de acordo com a vontade, o agrado ou não do dono da SAF do clube, vai um pouco contra todo esse processo, né? O John Textor, que demorou tanto tempo para escolher o técnico, porque ele queria escolher com calma para desenvolver o projeto, em menos de 30 jogos se sentiu contrariado, desagradado e interrompeu um trabalho. Eu acho que para o Botafogo como processo não é uma boa decisão, não. Bernard, você queria falar, eu te interrompi para chamar o Zupa. Não, acho que o Renato Paiva... Eu acho que foi demitido por causa do jogo contra o Palmeiras. Tá. Acho que ele nunca agradou de fato.
Segundo a nossa apuração aqui, do Antônio Chamorro e do Elton Serra no favor. nosso site, né? Estão bem mais bem informados que eu. É, só não, o que eu acho. a decisão foi de que o português não se adaptou ao estilo de jogo desejado para a equipe. E eu sempre gosto de lembrar que Botafogo Way. tinham dito que depois dos jogos contra o PSG e contra o Atlético de Madrid, o Botafogo tinha achado uma alternativa interessante para enfrentar certos jogos fora de casa e algumas partidas da Libertadores do Campeonato Brasileiro. Pelo jeito, o John Textor discorda disso. E quando você contrata, você avisa do Botafogo Way? Só pra entender, porque são 20 nós jogos, temos o você já Botafogo. chegou à conclusão que o cara não conseguiu E se outra, né? adaptar ao Botafogo Way. E você ainda Cara, vende o Luiz Henrique, o Almada, e fala, pratica o Botafogo Way. Ele fala, pô, pratica. legal aí. Vende aqui, Botafogo Way. Arthur Cabral chegou para jogar o Mundial, você já quer que esteja adaptado. Os jogadores que vieram não são do mesmo nível daqueles que saíram. E vai sair mais agora. E ainda vai sair mais. Então, assim... E gastou, hein? É uma miragem, né? Assim, é uma miragem. Assim, você precisa ser do mundo do futebol. E o Textor, nesse momento, está mostrando que não é. Primeiro que o ano dele começou quando ele achou que devia começar. Não em janeiro. Ele resolveu começar o ano 3 meses mais tarde. Mas é porque ele não conseguiu contratar um técnico, na ele verdade. mudou, né? Não, mas... Senão não teria dito isso, eu Pô, acho. mas esses 3 meses, Tem no uns mundo, 5, só ele 6, não conseguiu. não sei quantos. Só ele não conseguiu contratar. Porque ele queria, treinador. óbvio, né? Então, mas aí ele acabou contratando. Um que ele depois não ficou. Aparentemente ele não queria. Só que ele agora ele esperou não quis. 3 meses para fazer isso. E o Botafogo, eu diria que no mês de julho, agora, quando voltar a treinar, está começando o ano novamente. Provavelmente com saídas, um novo nome, tudo novo. Cara, não é assim que funciona. Ele prometeu se aproximar novamente do Botafogo, porque esse começo de ano ele estava bem longe. Se licenciou do Lyon, botou um CEO. Tem uma diretora que também é uma dona. Ele está vendendo partes, vendeu lá o Crystal Palace. Ele está mudando um pouco a configuração. É difícil você ser... Ele é dono do Molenbeek, que agora mudou de nome também. Era do Crystal Palace, era do Botafogo e do Lyon. Cara, administrar 4 ao mesmo tempo, É complicado. não dá para ter holding. 4. Holding, Só que o torcedor do Botafogo só se identifica pela estrela solitária. Exatamente, não tá nem aí. Não pro existe Crystal mais nada na vida Palace, dele. pra Não, nada. inclusive quando o jogador do Botafogo sai para ir pro Lyon, o Lyon vira adversário, né? Não dá, né? Não tá saindo para ganhar uma Acho que assim, fogo amigo. o Zupa falou e a gente precisa destacar, porque assim, obviamente que o dinheiro faz diferença. Muitas vezes você ter dinheiro é o suficiente para você conseguir certos objetivos que você não teria a menor possibilidade de conquistar sem dinheiro. Agora, no caso do Botafogo, não é só isso também. Eu acho que isso é importante a gente dizer. Existe um trabalho ali, existe um processo decente no Botafogo que, É um clube profissional, isso é que legal. vai além dessa euricada, se é que de fato ela aconteceu, do John Textor aí, de não gostar do técnico, porque ele não acatou a sugestão para a escalação. Então, assim, me parece que existem equívocos indiscutíveis no começo de trabalho do Botafogo neste ano, né, por tudo que a gente já falou. E aí, se você foi por incompetência que você não conseguiu contratar, porque você precisava vender para sanar dívidas de outros clubes, aí tem um monte de coisa que você pode discutir. Mas tem um trabalho de competência no Botafogo, em outros setores, de outras pessoas e tudo mais. O que não dá para negar é que... Porque o dono do caixa não é a estrutura, é o Botafogo, é o técnico. Isso, tudo bem. Porque assim, ele tem uma estrutura interna super moderna e azeitada e que funciona, é profissional. Tanto que dos clubes brasileiros que estão lá, você tem o Botafogo, que é SAF, o Flamengo, que é dirigido profissionalmente há muitos anos, e o Palmeiras também. Então você tem, por acaso, os 3 mais bem administrados do país estão jogando o Mundial. E o Fluminense, né, que ainda está caminhando, tentando, mas não se compara a isso. Aliás, por falar em Flu, Zupa, a sua última participação. Pessoal, o Botafogo aí, o John Textor, né, demitiu o Paiva. E agora? Aí, o Paiva já não estava bem desde o início, né? Agora, eu concordo que ele saiu no melhor momento do cara. Talvez ele tenha achado ali... Talvez não tenha sido a melhor forma de jogar o torneio, mas talvez ele tenha achado um jeito de montar a equipe da forma que ele quer, né? Que ele se sente bem. Mas talvez não seja o que o Paiva queria para o Botafogo. Teve muitas contratações, mas também saiu muita gente. Igor Jesus não vai estar jogando aí o Brasileirão, os próximos torneios, né? Saiu do Botafogo, só jogou o Mundial pelo Botafogo.
E agora, quem tá vindo pro Fogão? Arthur Jorge volta? Quem mais? Qual que é outro técnico aí que pode estar vindo pro Botafogo no meio dos campeonatos, no meio de temporada? Será que o Testor vai ter essa visão? Tipo, o técnico que entrar vai pegar um elenco totalmente novo. Um pessoal que não está entrosado. Pegou muita gente nova no Botafogo no meio de temporada. E apesar de eu achar que o Botafogo tem muito potencial. Eu concordo que não gostei da tática do Testor, do Testor não, do Paiva, né? Contra o Palmeiras. Ele jogou assim, desde aquele sufoco que ele tomou para aquele time no primeiro jogo, né? Seattle Sounders, né? E é um time muito inferior ao Botafogo. Ele veio jogando mais na retranca, né? Jogou, ganhou, foi muito bem contra o PSG, que eu acho que tinha que ser jogado daquela forma, sim. Mas nos outros jogos, ele não soube mudar a tática durante o jogo. Ele manteve o mesmo time, a mesma composição. Então, vamos ver aí, né? Vamos ver o que o Testor tem para o futuro do Botafogo. A gente espera que encontre rápido. Precisa encontrar rápido um novo técnico para poder treinar esse time. E quem que vai ficar no lugar do Paiva quanto tem essa procura aí pelo novo técnico, né?